tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como estão? Espero que muito bem. Como vocês sabem, eu nunca ando sozinha. E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Espero que você goste da aula de hoje. Jéssica e a sua tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis, né? E ainda pensando em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, tenho um cabelo curto, cacheado e preto, na altura do queixo, estou em pé com uma saia branca e preta listrada e uma blusa laranja, né? Em frente à câmera para dar essa aula para vocês. Né? Como eu falei, eu nunca estou sozinha e além de Jéssica, a gente tem a nossa querida professora Adriana Maria, que está fazendo o quê? O nosso chat. Olá, professora, bem-vinda à nossa aula de hoje. Olá, Camille, olá, alunos e alunas, não é, do 9º ano. É uma alegria estar aqui com vocês, né, mais uma vez, com essa professora que traz para a gente uma aula maravilhosa. Eu também vou aproveitar o momento e me autodescrever. Este é o meu sinal. Eu visto blusa laranja, calça azul, estou sentada por trás de um computador, uso óculos, cabelo no tom loiro escuro e tamanho médio. E é isso, minha gente, estamos aqui para interagir com vocês, não é? E eu gostaria de lembrar vocês que hoje é o último dia das inscrições para o IF. Então não esquece, pede aí o apoio do seu responsável, da sua responsável e vai lá e se inscreve e não deixa de participar, tá bom? Então vamos seguindo nessa aula maravilhosa com a professora Camille Borba. Obrigada, professora, e obrigada pelo lembrete, né? E aí, um último lembrete é que a gente tem o nosso aplicativo do Educa Recife, né? Que vocês podem baixar tanto pelo aplicativo, né? Desculpa, tanto pelas lojas de aplicativo para Android ou iOS, quanto pelo QR Code na tela, tá certo? Dito isso tudo, usem o chat, que é a nossa ferramenta interacional para tirar as dúvidas daqui, tá certo? Então, vamos agora voltar aos estudos de paródia. E para isso a gente vai revisar, tá certo? Primeiro a gente vai revisar o que é intertextualidade, tá? Então, a intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto para outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto, música, pintura, filme, novela e etc. Toda vez que uma obra fizer alusão a outra, a gente tem a intertextualidade. Então, a intertextualidade é esse diálogo entre textos. E quando eu digo textos, eu não estou falando literalmente de textos verbais. Eu estou falando, pode ser uma pintura, uma música, pode ser uma escultura, pode ser um desenho animado. Enfim, contanto que haja esse diálogo, que o leitor, né, o receptor, ele consiga perceber essa conversa, essa similaridade entre as obras, tá certo? E é importante que ressaltemos que a compreensão da intertextualidade pressupõe que o seu receptor, ele vai compreender, ele vai entender a que texto a sua produção responde. Né? Aqui, qual é o texto que dialoga? Ele precisa captar referência, senão ele não vai perceber esse movimento, né? Essa conversa. Então, aqui a gente podemos afirmar que o público em geral sabe dessas informações. Quando a gente tem, né, alguma informação, é importante que a gente perceba que o público tem acesso a essa informação também, né? E aí a gente tem diversos tipos de paráfrase, como a gente falou na aula anterior de paródia 1, que aí vocês podem consultar onde? Ou no nosso aplicativo Educa Recife, ou no nosso canal do YouTube Educa Recife, né? Que tem todas as aulas do projeto e que você pode acessar a hora que quiser e deixar lá um comentário, uma pergunta, a gente está sempre de olho. Tá? E aí a gente lembrem que a gente viu que era citação, que era epígrafe e paráfrase. Então, a paráfrase é a ratificação, ou seja, a confirmação de um texto que já existe.
nessa intertextualidade existe a repetição do assunto ou um pedaço dele. Em outras palavras, a ideia inicial é preservada. Dessa forma, podemos afirmar que parafrasear um texto é a mesma coisa que refazê-lo com palavras distintas, conservando a sua essência. Em outras palavras, em resumo, a paráfrase é dizer o mesmo com outras palavras, manter a mensagem, de uma outra forma. E a gente tem a paródia de fato, que seria a recriação de um texto geralmente conhecido com o intuito de contestar, ironizar, criticar ou fazer refletir. Por que a gente diz que é uma recriação? Porque o autor da paródia rompe com as ideias presentes no texto que serviu de base. Como a gente pode ver no GIF, que eu também trouxe na aula anterior, que a gente tem essa paródia de uma cena da Dama e o Vagabundo do filme, em que os dois animais eles dividem um espaguete e aí eles se beijam, e é uma cena de romance, mas aqui a gente tem uma paródia, há uma repetição ali, há uma referência clara, um diálogo, mas há um rompimento com a ideia inicial. Aqui a gente não tem um romance, aqui a gente tem uma briga, Sim. E aí, a gente parou na aula anterior em tipos de paródia, que a gente não tinha conseguido chegar até lá. Então, voltando, em seu livro Paródia, Paráfrase e Companhia, o escritor e estudioso Afonso Romano de Santana desenvolveu estudos sobre a apropriação literária e estabeleceu as seguintes classificações para a paródia. A gente tem a paródia verbal, quando ocorre a alteração de uma ou outra palavra do texto, e a gente já viu alguns exemplos na aula anterior, quando a gente viu as paródias de Oswald de Andrade. A paródia formal, em que o estilo e os efeitos técnicos de um escritor são usados para promover a zombaria, e a paródia temática, em que se faz a caricatura da forma e do espírito de um autor. Tá? E aqui eu trouxe mais poema, um outro exemplo, que a gente vai ter um poema de Sete Faces, a gente vai ter um outro poema de Adélia Prado e uma canção. Aí antes eu queria saber se a professora Adriana tem alguma coisa para falar? Não, professora Tudo Camille, certo? está muito maravilhosa a aula. Vamos continuar. Então, pronto. Olha, então a gente vai tentar entender aí essa intertextualidade, e aqui eu trouxe textos distintos, O primeiro é um poema de Carlos Drummond de Andrade. E aí também é só um trecho, tá? O poema é maior, mas aí eu quis só manter um pedacinho. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é esquerda, esquerda em francês. E aí é um jeito de você dizer, vai ser errado na vida, não vai caminhar pelos caminhos que todo mundo pretende ou caminha. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, a gente tem, em especial, esse começo aqui vai suscitar muitos diálogos. Então, a gente vai ver agora um poema de Adélia Prado, com licença poética. Aqui a gente vai ter uma outra visão, É uma poeta, e aí tem uma visão feminina, é um pouco diferente. Vamos lá. Quando nasci, um anjo esbelto. Então, veja que a gente tem o primeiro sinal do diálogo, porque é o quê? Uma repetição da estrutura. Quando nasci, um anjo torto. E aqui, quando nasci, um anjo esbelto. Desses que trocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Então, não vai ser gauche, vai ser, vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, ou seja, aceito as ferramentas que tenho, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Sina é destino, tá? Inauguro linhagens, fundo reinos.
Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Então, olha, aqui a gente já tem uma paródia claramente, né? Quase que um poema-resposta. Mas a gente consegue perceber a intertextualidade entre esses textos em que momento? Quando a gente tem esse começo do texto, né, que faz uma referência clara ao poema de Drummond, e ao longo do poema, ele também diz que a sina dele é ser coxo na vida, né? É andar torto. Então, o poema todo de Drummond é falando como... É quase como se ele fosse destinado às agúrias da vida, ao lado torto da vida. Então, ele vai usar coxo, gauche, torto, né? Que são palavras do campo semântico que trazem essa ideia de imperfeição. E aí, Adélia Prado, ela contesta que ser coxo é maldição para o homem. A mulher não pode se dar esse luxo. A gente se vira, a mulher é desdobrável. Então, Camila, é interessante porque a Adélia Prado, né, com a sua literatura, a sua forma de escrever simples, ela consegue, dentro dessa intertextualidade, deixar sua marca, não é? Quando ela coloca essa palavra aí, mulher desdobrável, não é? Minha tristeza não tem pedigree. Então, você percebe, eu amo a Adélia Prado. E ela traz para a gente, nos faz perceber, não é, a beleza na simplicidade. Do né? cotidiano, Do né? cotidiano, A lírica da do sua cotidiano. vida simples. Interessante. É como se fosse uma lírica do cotidiano, né? E aqui ela deixa claro, a mulher é desdobrável, que é o que ela vai falando o tempo inteiro ao longo do poema. E aí eu trouxe uma canção de Chico Buarque, que Perfeito. é Até o Fim. Maravilhosa. Que começa assim, ó. Vamos ler junto. Quando nasci, veio um anjo safado, aí já é um outro tipo de anjo, um chato de um querubim, que decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto, deixei de ir à escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão e não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é que jamais me esperou, mas vou até o fim. Aí eu cortei um pedaço, né? E também não tem a letra da música inteira aí. Como já disse, era um anjo safado, chato de um querubim, que decretou que eu estava predestinado a ser todo ruim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então percebam que aqui a gente tem o quê? Uma manutenção do texto original, da ideia. Aqui a gente tem a figura do anjo como esse mensageiro do destino, né, da sina, mas mas contrariamente o que fez o texto de Adélia Prado, em que houve uma contestação do texto, né, principal, aqui a gente tem uma confirmação. Então será que a gente pode dizer que é uma paráfrase? Eu creio que sim. Aqui a gente teria uma paródia e uma resposta, e aqui a gente tem uma manutenção. Então vejam, eu trouxe aqui um poema, né, mas um poema anterior, um outro poema e uma música, todos entrelaçados nesse diálogo, né, nessa conversa. Então, ó, vejam só. E aí eu quero saber de vocês, será que só é possível a gente identificar paródia e paráfrase em textos? Professora Adriana, o que você acha? Olhe, eu acho que tem algo a mais. Não é? Será que eu só consigo ter essa conversa, esse diálogo entre textos? Não. A gente pode ter entre outras artes. E aí, para isso, eu trouxe algumas obras de arte, algumas telas, algumas pinturas. E aí eu trouxe paródias e paráfrases para a gente analisar aqui junto por que seria uma paródia, por que seria uma paráfrase, tá? E aí a gente pode manter esse diálogo, tá certo? Para começar, eu trouxe a Mona Lisa, que eu acredito que seja um dos quadros, na verdade, uma das obras mais famosas, né? Uma das telas mais famosas, então o título seria A Mona Lisa ou La Gioconda. Foi pintado por Leonardo da Vinci no século XVI, então no auge do Renascimento italiano, e é uma das mais importantes pinturas da história da arte. E uma das principais características é o sorriso enigmático da Gioconda, né, da Mona Lisa. E também há um mistério sobre
quem seria de verdade a Mona Lisa, né? Quem seria essa mulher que pousou com uma mãozinha em cima da outra, um olhar enigmático, um sorriso mais enigmático ainda, né? E aí, do mesmo modo que é uma das mais famosas, é também uma das mais parodiadas. Então vamos lá. Primeiro eu trouxe aqui, que na verdade é uma paráfrase, né? É uma arte na rua, num muro, em que há 4 Mona Lisas feitas de azulejo com as cores invertidas, né? Mas a gente mantém a mesma ideia. Que foi, professora Adriana? Não, interessante. Não é? Né, essa pintura. Aqui a gente também tem 2 outras. A primeira que a gente vê é uma Mona Lisa bem fiel, né, ao que ela é, a pintura, mas feita com um material diferente, que são peças eletrônicas, né? Peças de computador, peças que seria esse lixo. Que seria esse lixo tecnológico, né? Então houve esse reaproveitamento aí. E a gente tem essa versão da Mona Lisa. E a gente tem do lado uma Mona Lisa com a máscara. Sim, né? bem... Para lembrá-los também. E aqui a gente tem um caso de paráfrase, né? E uma paródia. Mas, inclusive, eu trouxe essa Mona Lisa mascarada para que a gente lembre que é importante que a gente volte a usar máscara, que a gente complete o nosso esquema vacinal, porque os casos de Covid estão aumentando. Então, para que a gente não entre em um contexto de pandemia tão agravado, né, como estivemos nos últimos meses, então a gente volta a ter alguns cuidados, volta com o uso do álcool, da máscara principalmente, gente, não esqueçam da máscara. E é bem interessante, não é, professora Camille, ver aí o aproveitamento, não é, desse material aí reciclável, não é, que vem da tecnologia. E aí percebemos a importância, minha gente, de estarmos aí, não é, tendo essa criatividade, não é, e reaproveitando todo esse lixo tecnológico. Exatamente. Olha, aí eu trouxe também aqui uma música de Jorge Vecil, que também vai compor essa conversa, provando que dá para você ter diálogos com artes completamente diferentes, né? Ó, Mona Lisa, aí eu também trouxe só um trecho, Mona Lisa, né? Paralisa seu olhar, Mona Lisa, seu quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você ou me usa para o seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. Então, também é um texto que conversa com a obra de Da Vinci. Eu trouxe aqui também A Moça com Brinco de Pérola, que eu já digo, adianto, é uma das minhas pinturas preferidas, tá? Foi pintada por Johannes Vermeer, que é um pintor holandês. Data, né, de 1665, ou seja, o século XVII. E uma curiosidade é que o brinco que dá nome ao quadro não existe, no entanto. É um efeito de luz criado pelo pintor. Então, veja, a pintura se chama Moça com Brinco de Pérola, mas o brinco de pérola, ele é uma ilusão. Então, né, a gente pode usar até essa curiosidade para refletir, não que é verdade. Deixa aí o questionamento. Aí aqui eu trouxe, na verdade, as 2 primeiras imagens são quase que recriações, né? Sim. Então, a gente tem moças com brinco de pérola, o lenço azul, mantém-se as cores de azul, branco e amarelo da pintura original, né, que é de uma moça de perfil, o brinco de pérola usando um turbante azul e amarelo e olhando de maneira enigmática para o pintor. E o fundo é bem escuro, mas eu li que um estudo percebeu que, na verdade, o fundo ele era uma cortina verde, mas o tempo fez com que esse verde sumisse, né, por causa da química. E o azul dela, o azul do lenço, ele foi extraído do lápis lazuli, que é uma pedra preciosa. Vejam só, muita riqueza, né? Muita riqueza nessa pintura. Simples perceber artístico. E aí, a última aqui dessa sequência de 3 paráfrases, né, recriações, traz, na verdade, a artista Madonna. Como se ela estivesse posando para o quadro. Mas aqui a gente tem o quê? Uma manutenção do discurso. São moças com brincos de pérola. Há, claro, uma mudança de etnia em alguns casos, da idade, mas não é exatamente uma contestação, né? Sim. Entretanto, o artista Banksy fez uma paródia do quadro Moça do Brinco de Pérola,
de Vermeer, né? A pintura está exposta nas paredes da cidade de Bristol, na Inglaterra, e foi intitulada Com a Moça com Tímpano Estourado. E aqui há uma paródia, porque é quase que uma crítica, né? Sim. Às situações de violência e guerra, por exemplo. E aí não é uma moça com brinco de pérola, mas uma moça com um tímpano estourado. E aqui a gente tem uma paródia. E essa aqui é uma das mais famosas pinturas também, que é de Michelangelo, que se chama Criação de Adão. Né? Está pintado ali no teto da Capela Sistina e faz parte da Gênese, né? Do religioso que está lá na Capela Sistina. E aí a gente tem uma paródia fantástica, que é esta aqui. Pronto, desculpa, eu trouxe aqui o nome, A Criação de Adão, Michelangelo, e remonta do século XVI. De novo, a gente está falando do Renascimento italiano, tá? Mas a gente tem esta versão aqui, que é como se Adão estivesse quase tocando um monstro do espaguete. Aí vocês podem dizer, tá, Camille, mas por que isso é uma paródia? Bom, há uma filiação, mas não sei se podemos chamar de religiosa, chamada de cientologia, que traz como a figura mística deles, né, o Deus, digamos assim, deles, é um espaguete de almôndegas. Então, aqui o artista, ele fez uma paródia, né, ele satirizou ali o encontro do Deus católico com o Adão católico, e misturou com a cientologia, né, de uma forma a criticar, e acho que até de ridicularizar, né? Sim. Porque há uma troca de uma imagem divina por um alienígena espaguete de macarrão, né, espaguete com almôndegas, um monstro de almôndegas. É isso, veja, a gente tem essas possibilidades de contestação, da gente poder provocar algumas discussões através dessas paródias, né? Através dessas paráfrases, né? Isso, professora Adriana? Isso, sim. E aí, vamos exercitar um pouquinho, né? Está na hora do exercício, então vamos lá com calma. Olha, eu trouxe aqui um texto, que eu vou pedir para a gente colocar, né? De Oswald de Andrade, claramente, porque não poderia deixar de ser. Então, paródia da Carta de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Então, ó, no título a gente já sabe que claramente se trata de quê? De uma paródia, não é isso? Então, vamos ver o texto. Pero Vaz de Caminha. À descoberta, seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a oitava da Páscoa. Topamos aves e ouvemos vista de terra. Então, até agora, Oswald ele quase que imita o jeito de falar, escrever do século XVI, né? Que é quando há a chegada dos portugueses aqui. Então, você tem realmente uma sintaxe um pouco truncada. Sim. É um texto um pouco mais difícil, mas porque, bom, a língua mudou muito, né? Então, para a gente agora do século XXI, às vezes é um pouco mais complicado acessar alguns textos de séculos anteriores, né? E ouvemos vista de terra, os selvagens mostraram-lhes uma galinha. Quase haviam medo dela e não queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. As meninas da Gare eram 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos. Esse mui é exatamente o muito, mas é o muito do século XVI. Muito pretos pelas espadas. As espadas é um jeito arcaico de falar costas, né? E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Aí eu pergunto, qual documento histórico é obviamente parodiado pelo poeta modernista? A Carta de Caminha, né? E aí, por que a gente pode dizer que o poema trata de uma paródia e não de uma paráfrase? Porque há um tom de zombaria, né? Sim. Há um tom de escrever de maneira engraçada e um pouco irônica a chegada aqui e esse contato entre portugueses, né, e os indígenas, os povos originários. E eu pergunto se há um tom de crítica no poema. Professora Adriana, o que você acha? Sim, com certeza. Não é Carlos Drummond, não é conhecido. Oswald de Andrade. professora. Oswald de Andrade, perdão. Nós percebemos aí, não é, que ele
tem uma crítica aí no fundo, não é? Então ele não deixa passar isso, né? Como um intelectual, ele ressalta isso aí nessa paródia. Isso é bem importante. Pronto, é isso aí, minha gente. Então, ó, nossa aula chegou ao fim, né? Eu trago aqui as referências da aula de hoje. E aí eu quero agradecer quem? A Jéssica pela tradução maravilhosa, né? Que faz com que essa aula chegue até vocês de maneira mais acessível. Queria agradecer a produção, que também permite que as aulas cheguem até vocês com qualidade. A professora Adriana, que estava aqui no chat e nos dando diversas contribuições. Professora, se despeça, por favor. Nono ano, não esquece, vai lá, não é? E se inscreve. E um cheiro bem grande no coração de vocês. E até a próxima. Como sempre, gente, foi um prazer estar aqui. Então, um beijo, até a próxima, tá certo?